Perseverar, irmão, e ir até o fim. Perseverar é enfrentar as lutas e as dificuldades. Irmãos, nós conhecemos o irmão. Eu era ainda garoto jovem, pastor Silas, que era o meu pastor, Silas Pedroso. E nós fomos visitar um irmão. Esse irmão, ele trabalhava na época, hoje é Eletropaulo, aquela época era Light. Era Light que falava aqui em São Paulo. Alguns lembram disso. Irmãos, ele caiu do poste e ele ficou paraplégico. Só que ele ficou sem intestino, complicou tudo. Ele ficou mais de 15 anos cadeirante. Ele nunca falou: Jesus, por que o Senhor me deixou assim? Não, nunca. Só que um dia fomos orar por esse irmão. Irmãos, era uma passagem, quase uma passagem de ano. Acho que era passagem de ano, era véspera de passagem. Sei que era finalzinho de ano, assim, 2, 3 dias por ano. Nós fomos lá e começou a orar. Irmão, Deus tomou um dos nossos irmãos, e aquele irmão levantou da cadeira, ele saiu correndo. Irmão, foi tanto glória. Aí depois ele foi lá e sentou na cadeira, e Deus usou ele em profecia, e disse: meus servos, eu fiz isso para saber que eu curo, mas se eu quero ele assim, é assim que eu quero. E sabe o que Jesus fez? Batizou ele com o Espírito Santo, irmão. Ele foi lá, correu, sentou, foi batizado com o Espírito Santo. Passou dias, Deus levou ele para a glória, porque permaneceu, irmão. Não é a cadeira de roda que tirou ele de Jesus, não. Não é ele andar e voltar para a cadeira que tirou de Jesus, não. A salvação era mais importante na vida dele. Então permaneça, aleluia, aleluia, aleluia. Que manda e assume canto, né? Deus está falando com alguém: permaneça, não sai do teu lugar, não olhe para trás, não olhe, olha para Ele, aleluia. Agora eu preciso entrar na leitura. O que é a leitura? Jesus fez, Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vai ter aqui metade da tribo vai ficar no Monte Ebal, e metade da turma no Gerezim. E isso é na cidade de Siquém, e tinha um vale. Então ficava metade das tribos, que são 12, ficava aqui no Monte Ebal para pronunciar o que mesmo? Maldição. Crente que amaldiçoou outro está no Monte Ebal. Sim. Crente que amaldiçoou outro não tem. Não me abençoou? Deus vai te pôr na cama. Já viu crente assim? Olhou feio? Vai para a cama. Está no Monte Ebal. Eu prefiro o Monte Gerezim. O Gerezim era os abençoadores, sabe, irmão? Eu abençoo. Pastor, se não merecer, a bênção volta para você. Se não merecer, Deus vai te abençoar. Mas eu fui chamado para abençoar você também. Se ele está errado, quem trata com ele é Deus, não sou eu. Então o Monte Gerezim era o Monte das Bênçãos. Ficava metade no Gerezim, metade no Ebal, um para amaldiçoar, outro para abençoar. E nós vamos falar não das maldições, mas vamos falar das bênçãos. Aí o que é essas bênçãos? Ela é ela é o que mesmo? Vamos lá então, 28 primeiro, primeira condição. Deus está dizendo assim a Israel como nação, mas Deus está dizendo a igreja também: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Qual a primeira condição? Ouvir. Vou ler em Apocalipse, tá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala. Quando eu vou falar ouvir a voz de Deus, irmãos, tá? Ouvir essa voz, a Bíblia fala: eu sou bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e as ovelhas ouvem. Uma ovelha ouve a voz do pastor. Lobo não ouve, cabrito não ouve, mas a ovelha, ela ouve. E uma ovelha ouve. Eu já contei para os irmãos, né? Eu li um livro muito bonito, por sinal, até aconselho você ler. Esse livro, ele fala sobre o Salmo 23. E ele conta que ele tinha uma experiência em Israel mesmo. E que ele chegou à beira de um rio, e chegou 3 ou 4 pastores, e cada um lá tinha mais de 100 ovelhas cada um. Ele ficou olhando e falou: agora eu quero ver. Vai trocar a ovelha de pastor aqui, pastor de ovelha,
400 animais com 3, 4 homens para cuidar. Aí ele chegou: ô pastor, e aí, como é que o senhor vai fazer? Não, minhas ovelhas, não, eu duvido, você vai ver. Aí o pastor saiu embora, deu uns 3 gritos, foi sair umas ovelhas, as outras ficaram. Aí olhou: essas são as minhas ovelhas. Mas por quê? Porque ela conhece a minha voz. Aleluia, ela conhece a minha voz. Aí veio o segundo: ei, vem malhada, riscada. Aí tá, ficou só as outras. Por quê? Porque ela conhece a voz do pastor dela. Por isso que ela segue. Ele falou: já sei, é conversa. Me empresta aqui a sua veste de pastor. Ela conhece pela cor. Ele colocou a capa daquele pastor, pegou o cajado. Malhada. Não veio malhada nenhuma. Aí ele disse: olha, a ovelha não conhece a capa, a ovelha conhece a voz. Irmão, se você ouvir a voz, aleluia. Salmo 29 fala: a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é grande, aleluia. Faz parir a corça, quebra o carvalho lá na mata, a árvore dura. A voz do Senhor quebra, e no seu templo cada um diz o quê? Então diz glória, a voz do Senhor está aqui, aleluia. No seu templo, cada um diz glória, porque a voz de Deus, irmão, a voz de Deus dirige, a voz de Deus cura, a voz de Deus anima, a voz de Deus orienta, a voz de Deus traz conforto, a voz de Deus traz alegria na tristeza, a voz de Deus te chama, quando você está no fundo do túnel, Ele chama você pelo teu nome. Zaqueu, desce depressa. Enéas, Jesus te dá saúde. Lázaro, sai para fora. Ele conhece o teu nome, teu sobrenome, teu DNA, o teu problema. Ele te conhece. Então ouve, quem ouve a voz, só as ovelhas que ouvem a voz. E a voz do Senhor, irmão, é pela palavra. A voz do Senhor é pelo hino cantado. Já percebeu que às vezes a gente entra no culto e começa o culto a correr, e a gente fala da pregação, Deus vai falar comigo. Uma vez Deus fala no hino. O primeiro hino Deus já falou com você. Você fala: pronto, o que eu queria Deus já falou. Porque é voz de Deus, irmãos. E às vezes Deus fala em circunstância. Sabia que Deus fala também em circunstância? Você fala assim. Eu me lembro que nós dirigimos Vila Lourdes há muitos anos atrás, e nós tínhamos uma ceia pela manhã, Santa Ceia, e um grupo de jovens, os jovens é bênção, mas tem que ser mais paciente com eles e ensinar eles. Disse que ia fazer um piquenique em Tamboré, dia de ceia de manhã, e ninguém me falou nada. Falei: Jesus, esse jovem precisa estar na ceia, tem misericórdia dele, Jesus. Ajude eles, guarde eles onde eles forem. Irmãos, quando chegou 4 da manhã, mas caiu uma tempestade. Foi até 9 horas da manhã a tempestade. Aí a líder chegou e disse: pastor, Deus falou comigo que não era para eu ir. Mas como é que Deus falou? O senhor não está vendo a tempestade aí? É circunstância. Às vezes você quer ir, Deus fala: não, eu vou não. Lembra de Balaão? Eu vou. Deus coloca um anjo na frente dele. Circunstância. A jumenta fala. A jumenta faz o quê? Fala. Cuidado, tem crente que fala que jumenta profetizou. Jumenta não profetizou, ela falou. Porque profetizar é revelar o futuro, ela revelou o passado. Olha, eu te sirvo há tanto tempo aí, ó. Então, mas foi a circunstância. Irmão, se Deus está falando, está dando errado, não põe a mão na ponta de faca. Deus está falando. Então o que é a circunstância? É você dizer: Deus, eu não vou ao que o Senhor está falando. E circunstância é você ir também, irmãos. É você ir também. Olha, não, você tem que ir para lá. Então Deus, Ele fala por circunstância, por um hino, por um testemunho. Ele não fala por sonho? Fala ou não fala, irmãos? Irmão, Deus fala por sonho, Deus fala por visão. Claro, não é qualquer sonho, né? Tem pessoas que às vezes ele se alimenta de muito à noite, vai dormir e sonha muito. Não, mas não é por isso que Deus não fala por sonho. Deus fala por sonho, irmãos. Deus fala por sonho.